E elas estão cada vez mais maravilhosas, cada vez mais reconhecendo a beleza que elas têm. Essa parte não tem nada a ver. Sim! Oi meninas, tudo bom? Hoje a gente vai contar pra vocês, que pode parecer óbvio, mas a gente não soube a vida inteira que a gente era negra. Tandam. Pois é, e aí a gente vai contar um pouco das nossas experiências e como foi chegar até aqui com consciência social e política de que sim, somos 4 mulheres negras. Pra mim foi bem recente assim na minha família. Eu sou filha de mãe negra e de pai negro, mas a questão da raça não era tratada em casa e eu sabia que eu era tratada diferente nos lugares que eu frequentava. Mas você não sabia por quê? Não, eu não sabia por quê. Eu era sempre a única negra, mas eu não sabia por quê. Na escola, as outras menininhas eram populares e namoravam, pra mim não rolava, mas eu não sabia que é porque eu era negra. Comigo, eu tive a consciência mesmo, bem pequena. Minha família evangélica, eu frequentava a igreja. E aí, um belo dia, as meninas da igreja sempre me tratavam muito diferente, muito diferente. E aí, um belo dia, minha mãe viu essas meninas, que todo mundo sentava junto nos bancos e tal, passando um bilhetinho de um pro outro. Um bilhetinho de um pro outro e rindo. E a minha mãe pegou, levantou, foi lá e pegou esse bilhete. Aí no bilhete estava escrito: em nome de Jesus, eu peço que não falem mais com a Sofia, porque ela é negra. E fiquem com a paz de Deus, uma coisa assim. E aí foi isso, Chocada, entendeu? Minha mãe... Chocada em Cristo. E aí minha mãe ficou muito chateada e tal. E aí nesse momento que eu tive essa consciência, eu falei, então todo mundo me trata estranho por causa disso, né? E aí foi desde sempre. Na igreja eu era a única menina negra, era tratada diferente. Na escola sempre eu era a única menina negra. Mas aí a partir desse momento eu sabia que eu era negra. Eu sabia. Tanto, outra coisa muito engraçada que sempre acontecia. Nas raras vezes que os professores falavam de questão racial na sala de aula, quando eles começavam a falar, eles sempre olhavam pra mim. E aí eu me sentia tão desconfortável. E era um assunto que eu lembro claramente. Eu não gostava de falar. Não gostava de falar. Eu não gostava de ouvir a palavra negro. E eu não gostava quando os professores falavam sobre isso, porque eles sempre olhavam pra mim, porque eu era a única referência. Só que, gente, eu era criança, então era muito ruim. Era uma atenção toda, a única pessoa negra, né? Vamos aqui focar nela. Então, foi isso. Comigo ainda foi na infância também. É muito nítido, um determinado parente meu. Aí eu peguei e perguntei assim pra esse parente, ou essa parente, enfim, e se Jesus fosse negro? Aí ela virou pra mim e falou assim: você tá louca? Nunca mais repete isso. Jesus é perfeito. Você acha que ele seria negro? Aí eu fiquei com aquilo assim, intrínseco em mim, sabe? Assim, gente, então eu não sou perfeita. Então aquela música, você é perfeita aos olhos do Pai, não é pra mim. Você. E eu fiquei com aquela coisa assim, então por que Deus me criou já que eu não sou perfeita aos olhos dele? E então os olhares que lançam pra mim e pros meus pais é que reflete o pensamento de Deus, né? Porque eu não sou bem vista. Minha segunda série eu estudei em colégio particular, colégio católico particular, e eu era a única negra da sala. E sempre tinha aquela coisa, abraçar todo mundo, vamos naquele momento de abraçar a comunhão. E eu não sei se é porque o meu nome é Verônica, era por ver, mas eu acho que é por questão de ser negra. Eu sempre era que não tinha pai. A professora vinha, abraçava, então tá, gente, vamos fazer brincadeira agora, fecha, enfim. Sempre foi isso. Passado isso, é legal a gente dizer que então foi um processo, tipo, a gente percebeu que a gente era negra, mas aí você tem um processo até você perceber e você aceitar. Então isso é um caminho longo. Então a minha aceitação, e quando eu passei a me achar bonita e achar legal, isso foi depois da faculdade. Porque minha infância eu sabia que eu era negra. Eu gostava? Não. Nossa, inúmeras vezes orei pra Deus, por que não me fez branca? Se eu fosse branca, minha vida seria tão mais fácil. E aí só na faculdade, que aí foi o meu processo, que começou com o meu processo de transição capilar, que foi aí, que assim que eu entrei na faculdade, todo mundo branco, entrei por cotas, mas onde é que estavam os cotistas, não sei. Não tinha pessoas negras, não me via ali. Então, foi passando na faculdade, eu fui pegando matérias em outros departamentos, comecei a ver meninas negras. Aí eu comecei meu processo de transição capilar, que eu comecei achando que era só estética, porque eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia mais.
E aí eu falei, não, quero conhecer meu cabelo de verdade. Comecei por estética. Só que não vem sozinho, e a gente sabe que não é só estética, né? Então nesse processo, eu comecei a entender por que eu não gostava do meu cabelo, por que eu não achava que não era legal. Foi a partir da transição que eu comecei com essa consciência. E aí que eu comecei a entender determinados processos, entender porque eu tinha determinados traumas. E aí eu comecei a ver que o cabelo ele não era estético, que ele era político. E aí eu comecei a gostar. E aí eu falei, caraca, sou negra, né? E isso é um ato de resistência. Foi aí, isso com 21 anos de idade. Mas eu acho que acontece, eu acho que pra maioria das mulheres negras, vira uma chave, né? Quando você... É necessário um choque de Pra realidade. mim, a minha analogia que eu faço é como se caísse um véu. Tá? Você tava ali, o negócio tá na sua frente o tempo todo, você nunca vê. Aí quando você tirou o véu, você fala, meu Deus, era tudo isso. Tá explicado por que eu passei por todos esses processos, por que foi difícil eu me aceitar. É por isso, tá tudo explicado. E esse processo é doloroso, porque assim, você vive numa ilha da fantasia, em que a ilha também é dolorosa, só que depois você, como a Sofia falou, cai o véu e você se permite enxergar um outro olhar, sabe? Aquele olhar que não é aquele que nos é imposto. Porque aí quando a gente começa a perceber os preconceitos. E a gente começa a entender esses preconceitos, que é porque nós somos negras. E uma vez que você percebe, não dá pra não perceber mais. Então a gente começa a entender absolutamente tudo. Então aquilo era por isso. Então aquele menininho lá que não gostava de mim, não sei o que lá, era por isso. Então a gente não consegue não ver mais esses preconceitos. Eles continuam presentes. Então, na hora que você se reconhece como mulher negra e começa a ter isso como um ato político, vem um monte de coisa, né? Você não aceita mais qualquer coisa, você não vê o mundo com os mesmos olhos, né? É o tal do véu, que eu achei incrível assim, que você falou. E por incrível que pareça, cada pessoa negra passa por um processo diferente. Eu conheço pessoas negras que elas não têm a consciência de que elas são negras. Elas sabem, porque elas veem a cor da pele dela, mas elas acham que isso não afeta absolutamente nada, nenhuma relação da vida dela. E isso tem muito, gente, porque isso aí é uma forma de defesa também. Então, assim, cada um passa por um processo diferente. Não é porque a gente nasceu negra que a gente já nasce consciente, não. É um processo de empoderamento, é um processo de autorreconhecimento, é um processo político. É importante relembrar em que momento você se reconheceu como uma mulher negra e ver o que mudou na sua vida a partir desse dia, como você começou a enxergar o mundo, como você começou a se enxergar, porque só melhora, né? Não, pra mim eu divido a minha vida, a Sofia antes de se aceitar e a Sofia depois, porque muda absolutamente tudo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, meninas. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, divulga. Fala pra gente sugestões para próximos vídeos. E é isso, né? Deixa um comentário dizendo como foi a sua experiência. Fala com a gente quer ser amigas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.